Está começando mais um SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. Nele você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e social do país, com o objetivo de repensar o Brasil diante dos desafios que temos pela frente. Nosso convidado de hoje é Rico da Laçã, o primeiro rapper gay do Brasil. Nascido em Taboão da Serra, periferia de São Paulo, seu nome verdadeiro é Jefferson Ricardo Silva. Rico tem 27 anos, foi criado pela mãe e pelo irmão. Graças a uma bolsa de estudos, sempre estudou em escola particular. Começou a trabalhar aos 13 anos como cabeleireiro e também foi produtor de moda. Rico, muito obrigado pela participação. Eu fiz uma breve apresentação sobre você, do que a gente tem, do que sai na mídia, mas eu queria ouvir de você, para a gente começar a nossa entrevista, quem é o Jefferson, que se tornou depois o Rico da Laçã? O Jefferson são 27 anos de um conjunto de percepções sobre o meio, sobre uma existência fragmentada, né, por narrativas que se cruzam e que até então nunca foi lançado uma luz, um olhar sobre esses cruzamentos dessas narrativas. Jovem, gay, periferia, mundo do rap e essas da adolescência pra cá, pra mim foram caminhos de me situar, de me confundir, de encontrar um eixo, de abandonar aquele eixo e me apropriar de novos caminhos e formas de transitar. E tudo sempre numa busca de fazer minha existência ser possível, leve, e apesar de que esse dia ainda não chegou. Bom, o Da Laçã é a abreviação da frase "disponho armas libertárias a sonhos antes mutilados". De onde que surgiu essa ideia? Eu queria saber que armas libertárias são essas que você dispõe, falar um pouquinho dos seus sonhos, quais são seus sonhos, quais sonhos foram mutilados? Existe uma via criativa que foi sempre por onde existiu um refrigério, uma sede sendo saciada um pouco, um alimento que parte de uma jornada onde você vê as suas chances serem reduzidas por você ser um jovem negro, você vê o olhar e a repulsa ser numa quantidade ainda maior por você ser um jovem gay e negro. Durante um tempo, do fim da infância, de uma parte da infância até certa parte da adolescência, foi construindo escritos de impossibilidade, escritos de entrave, de embarreiramento do meu caminho, da minha existência, de como eu poderia ser um jovem livre e que constrói, que, enfim, que incendeia com ideias, com o que é a jornada de qualquer jovem, sabe? Ter ideias e fazer com que elas sejam, se não inovadoras, mas pelo menos quentes para o tempo em que se vive. E eu vi isso ser mutilado várias vezes, através do silenciamento, do racismo estrutural, da homofobia, da velada, da explícita, da incompreensão dentro de casa. E tudo isso foi, ao mesmo tempo que tentava me puxar para um lugar de derrota, me inspirava a, talvez, não sei se revolução é uma palavra exata para o nosso tempo, sabe? Mas me inspirava uma ousadia de fazer com que esses riscos, o risco e a solidão, que já fazem parte de mim e talvez nunca mais deixem de fazer, eles tivessem um sentido. A arte me deu o sentido de fazer o risco e a solidão ter um porquê existirem nesse mesmo corpo.
e de uma forma que eu também desfrutasse disso, sabe? Que não fosse só um sentido para a escória do mundo, mas que fosse para mim também um sentido para dentro de mim, que eu pudesse devolver algo, fruto dessa solidão e fruto desse desencontro, sabe? Dessa dificuldade de existir. E Dalasan foi a minha síntese para que isso fosse possível, saca? O risco, que já sempre existiu na minha jornada, a solidão, que sempre já existiu na minha jornada. Quando você fala em risco, em solidão, Rico, seria o risco exatamente do quê? E a solidão? Você, como eu disse aqui na abertura, tem uma família, foi criado pela sua mãe, pelo seu irmão. Queria entender um pouquinho melhor também o que é essa solidão. Isso é para todos. A imagem de um jovem negro, ela é marginalizada na sua infância. Na sua infância. Se ele está num lugar onde pode-se ter como inapropriado a existência daquela criança naquele lugar, naquele ambiente, um olhar estrangeiro, se ela está num lugar do qual ela não pertence originalmente, ela já é marginalizada. Só por estar presente ali. Quando ela se torna adolescente, isso fica mais latente. E você vai crescendo, sendo sempre associado à imagem do que é pior, do que é perigoso, do que está sendo sempre observado, assistido por oferecer algum risco à sociedade. Ou por parecer oferecer algum risco à sociedade. Ponto, aí é o risco. A solidão, ela vem por ela criar uma redoma em volta desse corpo, que faz com que ele, estando na sala de aula, em casa, nos seus núcleos de relacionamento, ele sempre se sinta observado, mas não se sinta parte. Quando você é assistido, mas não é parte, te inspira a solidão. Você está no centro da cidade, mas o que te resta é receber olhares estrangeiros. E não olhar de se ver no outro, tá ligado? Eu acho que uma sociedade, ela tem muito esse papel de fazer um se ver no outro, né? O que faz ser possível e leve à existência de cada um de nós é eu me ver em você de alguma forma conseguir se ver em mim, apesar das nossas diferenças, sacou? E então o risco parte disso, aí a solidão parte disso. E esse mesmo corpo, ele tem que render, produzir, eu tenho que ir na escola, eu tenho que passar de ano, eu tenho que viver as datas, os feriados, as comemorações, o meu aniversário, eu tenho que fazer, tudo isso tem que ser prazeroso e fazer sentido. Só que com essas questões totalmente abertas e ferida em cima de ferida, porque isso não é bem-estar, isso sempre fere, é um grande desafio. A pessoa viver isso e não existir um estado onde ela fica deprimida, não existir onde ela fique revoltada, não existir... Não dá, ninguém é Deus, né? Tem que estar num nível espiritual que acho que não existe aqui na nossa dimensão, saca? Agora, quando que você se descobriu gay? Isso foi desde cedo? Eu queria saber como isso impactou na sua vida. Eu sou de 89, então os anos 90 construíram boa parte do que eu sou. Os anos 90, a televisão e encontrar os meus primeiros traços de afetividade naquele instante que você é jovem, que você é criança, não vai saber explicar o que está sendo, o que está sentindo, o que é, obviamente, mas são traços, são descobertas, são expressões que o corpo revela para você mesmo, que ainda é novo naquele corpo, saca? E foi tudo nesse instante, assim, talvez, não sei, que eu possa ter uma memória de os primeiros traços ou impulsos
eu devia ter uns 6 anos. Era uma coisa quando eu me relacionava já ali numa coisa de sair de casa e ir para um segundo núcleo, né? Que é quando você inicia numa alfabetização, numa coisa assim. E isso... E a pulsão sexual que existe na criança, de alguma forma, saca? Mas quando aí isso no campo biológico, mas para mim foi se juntar. Quando a gente tá no campo biológico, e da criança, nem ela sabe explicar. E a primeira coisa que ela vai se atentar é o que ela norteia como aceitação e rejeição. Talvez isso tenha ficado mais claro na adolescência. E na adolescência existe um impulso de várias forças, energias e coisas dentro de nós que faz isso ser mais possível, pelo menos na particularidade, sabe, no indivíduo. E aí foi quando eu me apaixonei a primeira vez, quando eu entendi que não sei como lidar, mas eu sei que eu tô apaixonado, eu sei que eu tenho predisposições, e tudo isso... Você chegou a ter relacionamento com mulheres também? Eu já vi... Tive, na adolescência. Na adolescência, isso pra mim foi sendo construído, foram paralelos. Quando eu fui ver, eu tava fazendo a mesma existência, ela tava sendo conduzida em 5, 6 paralelos. E isso foi criando, sabe, linhas, o mapa do metrô de Londres, sabe? Tipo, caminhos... Um emaranhado de narrativas acontecendo ali, e eu não conseguia sintetizar isso e dizer, esse é o mesmo corpo, a mesma mente, e tudo isso, tudo bem, faz parte da mesma existência. Isso pra mim sempre foi conflitante. E como que foi a reação das pessoas? Da sua família, da comunidade onde você vive? Na minha família, desde muito cedo já tinha essa percepção. E eu sou caçula e sempre houve uma coisa de estar no momento em que ele se perceber, se ver e ter alguma síntese antes mesmo de nós termos e trouxer isso, aí vamos discutir, dissertar, falar. De certa maneira foi levado com uma certa naturalidade. Foi levado com uma... Acho que o sentimento que eu mais percebi, quando eu nem mesmo sabia descrever o que estava acontecendo, era o de proteção. E talvez isso é uma rara exceção nos lares, saca? Foi o de proteção. Às vezes eu nem percebia, eu lembro disso, já conversei depois de grande com minhas irmãs, aonde traços e gestos do feminino no corpo de uma criança do sexo masculino gerava a repulsa, o preconceito, a discriminação. E minhas irmãs, às vezes eu nem percebendo, sabe, o natural disso tudo, eu nem percebendo que isso era algo certo ou errado, dentro da norma, fora da norma. E minhas irmãs entrando em discussão com as pessoas que de alguma forma tinham essa atitude, sabe, discriminatória. E depois de grande, depois de um tempo que eu fui ter a percepção, nossa, essas pessoas, elas percebem coisas em mim que eu preciso me atentar, porque essas coisas não são bem-vindas. São coisas do feminino no corpo masculino. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa SP Brasil. Voltamos com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. O nosso convidado hoje é o Rico Dallassan, o primeiro rapper gay do Brasil. Rico, quando que o rap entrou na sua vida? Como é que foi? O rap sempre esteve presente nesse cenário. E na rádio que se ouvia em casa, tinha uma programação ali onde tocava alguns raps. E a imaginação da criança, ela constrói fotos e filmes a todo instante sobre o que ela não está vendo, né? E a rádio teve esse papel, o rap, né? O rap é uma poesia mais concreta. E eu via um homem na estrada, recomeça a sua vida. Racionais, MCs e tal. E aí, isso
eu passava de ônibus assim, numa rua onde tinha um homem andando assim, aí eu, um homem na estrada. Isso foi criando foto na minha cabeça e fui crescendo com essa didática do rap. E aí na adolescência foi um dos gêneros musicais que mais tiveram expressão no meu comportamento, atendendo a demandas dessa minha busca de força para existir, que é a busca de força para existir de qualquer jovem negro. E o rap, ele atende essa demanda na hora de ser uma voz para dentro da gente. E aí eu comecei a conhecer, a desbravar o que tinha de conteúdo produzido, né? O que existia de música, e a internet foi chegando e eu fui descobrindo coisas que estavam sendo feitas no Brasil todo, e o rap norte-americano, e as revistas, e começou a ali ser também um apanhado de coisas que eu consumi, com a clareza ou não de que ela estava dando um norte para minha identidade como jovem negro, e para minha autoestima como jovem negro. E todos esses caminhos de construção de orgulho, eles, nesse momento, infância e adolescência, eles estavam... Minha preocupação era muito construir algo inabalável, porque toda existência, todo negro, negra, à minha volta, com muita frequência, estava sendo abalado na sua existência, na sua autoestima, na sua sensação e percepção sobre a própria beleza. Tava sempre alguém abalando, tipo, como se fosse natural as pessoas viverem para você existir, para ser alvejado nas suas crenças sobre você mesmo, saca? Do pequeno ao grande, do cabelo, do traço, sempre tem uma coisa: o seu nariz tá errado, sua boca tá errada, seu cabelo tá errado, sua cor tá errada, sua cor é associada ao que não presta, ao que ganha pouco, ao que... E todo esse imaginário construiu, e ainda temos uma grande jornada para que deixe de construir verdades absolutas sobre a nossa existência. Você sempre estudou em escola particular. Você acha que essa questão da educação foi fundamental para esse seu desenvolvimento intelectual? Ao mesmo tempo, você, por vir da periferia e estudar num colégio particular, você sentiu mais preconceito? E aí, já entrando nessa parte musical, você sempre foi bom de rima? Esse seu estudo também, eu acho que facilitou para você fazer essa introdução na música, na composição das suas letras? Eu acho que somos feitos de inúmeras inteligências, né? E às vezes eu fico pensando, e se eu tivesse estudado igual todos os meus amigos na escola lá da minha rua, e não tivesse ido pro colégio alemão, e não tivesse tido o campo opressor que eu fui colocado muito cedo e muito sem saber, ele bloqueou várias inteligências. Que isso acontece, a opressão, ela bloqueia inteligências. Só que ela aguça outras, porque não tem como você criar bloqueios, um bloqueio a um cérebro que não parou, a um coração que não parou. Você vai algumas resistências vão desobstruir os caminhos e ela vai ser maior, enquanto outras estão sendo bloqueadas por conta de opressão, de rejeição, de sentimentos que bloqueiam. E durante muito tempo, eu achava que meu intelecto era altamente limitado e que talvez não me faria entrar numa universidade, ou que não, porque eu tinha um sentido de inteligências que a vida acadêmica te impõe como inteligências necessárias para viver, para sobreviver, para ter as palavras para fazer ser possível o seu mundo e construir ele da forma que você acha que ele terá sucesso. E aí, com o andar, foi passando a escola, o tempo, e eu fui vendo que, de fato, eu tinha inteligências que me possibilitariam construir o meu mundo. E que não necessariamente era que aqui eu não estava rendendo a nota que precisava, tá ligado?
E aí depois disso eu tive um caminho, uma percepção sobre o mundo acadêmico que nunca me tirou o desejo de entrar na universidade, mas também me fez entender que eu tinha outras inteligências e eu ia, em algum momento, fazer parte de uma carreira em que as minhas inteligências seriam aptas para aquilo e não outras. E acho que todo mundo parte desse pressuposto, né, na hora de pensar no futuro. Agora, eu acho que, sem dúvida, a educação faz muito sentido. Só que a percepção animal, instintiva de cada um, ela direciona, inevitável. Ela direciona mais que os cadernos, os livros, a lousa, a voz de um mestre. Ela direciona, porque você te instiga, ou você vai se recolher numa posição de coagido, ou você vai ser um corpo que não se consome diante disso e se rebela. E eu sempre tive tendências incendiárias, tendências de se rebelar, tendências de arquitetar possibilidades de furar o bloqueio, saca? De entrar aonde não podia entrar. Por saber que esse não poder entrar não era uma questão de civilidade. Era uma questão de impossibilitar a minha existência só por isso. Infringindo no que é humanitário, infringindo no que é justo, infringindo no que é por direito de qualquer ser humano. Eu passei a ter essa percepção muito cedo. E você fez faculdade, Rico? Eu sou formado em audiovisual. Sou formado no audiovisual e com algumas especializações no campo das cores. A construção de imagem permeia tudo que eu faço. E incrível, independente de eu ter estudado isso é uma coisa que vem de muito do princípio. Eu vivo hoje coisas que começaram a ser construídas quando eu tinha 6 anos. Saca? E talvez eu seja um apanhado de tantas coisas, com tantas forças, porque faz muito tempo que eu tô construindo horas de voo dentro desse caminho. Primeiro as imagens, depois as formas, depois as palavras, e esse processo é infindável. Mas hoje ele já me dá a possibilidade de articular dentro do que eu tenho propriedade, obviamente, mas o suficiente para que meu mundo seja possível, para que eu me sustente, para que eu faça ser possível o sustento até de outras pessoas, saca? Hoje tem cerca de 5, 6 pessoas que vivem do que eu produzo. E além de, apesar de ter estudado durante toda a sua vida, você também começou a trabalhar muito cedo, né? Aos 13 anos você foi cabeleireiro, é isso? Sim. Como é que foi Isso também, esse negócio de querer trabalhar, já fazia parte de uma construção, de uma percepção sobre emancipação. Sobre para eu existir, eu preciso, e fazia parte já de um caminho de defesa. Esse negócio de querer trabalhar, de falar, vou trabalhar, porque hora ou outra, pode ser que as pessoas aqui não entendam a minha natureza. Porque sozinho. Eu já estava num caminho, eu já estava há alguns anos, por mais juvenil que eu fosse, desenvolvendo percepções e afirmações sobre a minha negritude, e eu sabia que eu já estava inicializado em construir afirmações sobre a minha sexualidade, com 13. E que isso, mais hora menos hora, eu precisava eu precisava me manter. Se o mundo todo me rejeitasse, eu precisava ter como me manter. E eu fui trabalhar com essa cabeça. É impressionante nesse emaranhado de coisas, como a gente mesmo citou, como que você sempre conseguiu desde muito cedo fazer esse trabalho, até mesmo do subconsciente, de percepção das coisas e reagir a isso, né? O mundo externo para mim é mais fácil do que o interno, saca? O interno para mim talvez ainda seja aquele mesmo emaranhado de quando eu era pequeno, saca? Só que eu acho o mundo externo menos
menos emaranhado do que o meu pessoal, tá, sabe? E por isso que as narrativas em que as pessoas se sentem mais oprimidas e coagidas e não conseguem nem discorrer sobre elas, são as quais eu tenho desenvoltura. Eu tenho 27 anos, talvez a percepção sobre racismo e a capacidade de desenvolver e permear todas as narrativas que envolvem o racismo, para mim elas são mais fáceis do que eu saber discorrer e te colocar a par de tudo o que me ocorre por conta da solidão, por exemplo. O que foi mais difícil para você? É superar o racismo de pele, de cor, ou o fato de você ser gay? O que foi mais difícil? Ser negro é mais difícil. Ser negro numa questão racial, social, cultural no Brasil é mais difícil. É uma das coisas mais que tem um índice de ódio gratuito, de discriminação gratuita, de impossibilidades, de isso pavimentado no nível estrutural, saca, da sociedade, e que vai eclodindo e chega em instâncias que sufocam uma maioria, né? Sufoca uma maioria, as cadeias revelam isso, os hospitais públicos revelam isso, as filas que oferecem algum tipo de assistência social revelam isso. Isso é um pano na cara, é algo que tenta asfixiar. Uhum. Mas a homofobia também é recheada de ódio, a homofobia a homofobia a homofobia e o racismo eles são da mesma gangue e são nocivos, destrutivos no mesmo grau. Agora, quando você fala de Brasil, os índices de morte por homofobia são altíssimos. Mas quando você começa a somar os índices, quem mais morre nesse país é o negro. Uhum. Aí mais submetido a todos os tipos de violência. Aí você vai entrar num sub-índices, sem querer diminuir nenhuma outra mazela, se é que a gente... O que é, né? Exaltar uma mazela. Mas o negro, ele sente o peso, a bronca, ele sente que ele é estrangeiro aqui. Olha só. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua conversando com o Rico Dallassan aqui no SP Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E o nosso convidado de hoje é o Rico Dallassan, o primeiro rapper gay do Brasil. Rico, esse rótulo de ser o primeiro rapper gay, isso te incomoda? Não, é uma questão de orgulho, deu sentido para aquele risco e aquela solidão que eu tava falando, saca? Uhum. Deu um sentido. Eu sou o primeiro, não por uma questão de inovação e tecnologia, eu sou o primeiro por uma questão de invisibilidade, de silenciamento, de ocultação de existências que eu driblei e através da arte eu consegui fazer olhares serem mirados para cá, luz, holoforte, ouvidos, possibilidades, câmeras na direção de uma existência. Você é inclusive o precursor aqui no Brasil de um movimento chamado o Queer Rap, é isso? O Queer Rap é isso, é quando uma questão de gênero, né? Queer vem de
do bicha, do depreciativo, onde você ressignifica o depreciativo e se torna o que pro opressor é depreciativo, para você é uma tag de orgulho. E aí no rap, nesse recorte. E queer. Traços do masculino, traços do feminino, em corpos opostos na imagem, muitas das vezes. E acho que a síntese sobre o queer rap passa por aí. Bom, as letras do rap estão sempre muito ligadas a temas mais pesados, falam muitas vezes da questão da violência, tem até um certo machismo. As suas músicas são um pouco diferentes disso. Você fala de amor, você fala de sentimento. Como que foi introduzir essas novas questões no rap, que tradicionalmente não tratavam esses temas? Ainda está sendo. Acho que o rap é um ponto de partida, mas aonde a minha música se assenta, o coração, a mente, aonde ela se assenta, onde ela encontra lugar para fazer sentido, não necessariamente é o rap. O rap só é um ponto de partida para minha arte. Foi aonde eu vi possibilidade de eu construir algo que tivesse uma relevância para mim e para algum espectador, saca? Mas é um ponto de partida. Eu não tenho preocupações com o rap, eu não tenho necessidades que fazem de mim ter uma aliança, entende? Eu me vejo muito mais alguém que tá perto tá perto de ser um cantor de axé, de pagode, de algo que os anos 90 produziria, do que um recorte fechadíssimo sobre o que é ser um rapper, saca? Mas eu sei rimar, eu sou um MC, eu rimo, eu sei criar um entretenimento que a cultura hip hop intitula e faz ser do MC. Mas como é que foi a introdução das suas músicas, das suas letras no meio musical, no rap? A internet, ela faz ser possível a nuvem, saca? É um lugar, é um não lugar. Aqui a gente pode catalogar as coisas, mas na nuvem a gente tenta. A gente tenta fazer com que o nosso mundo cheio de regras, chancelas, sejam iguais na nuvem. Mas na nuvem você põe o que você quiser. Eu fiz isso, fiz meus raps. Gravei lá na casa de telha, esperando passar o carro do pão, esperando abaixar o volume e gravei, mixei, produzi a minha arte da forma com o máximo de qualidade que conseguia dentro da estrutura mais sucateada que eu tinha. E coloquei na internet. E a internet fez no dia a dia com outros cantores, com outros... E aí, o momento inicial foi esse. Bum, joguei lá. Aí repercutiu. Repercutiu. O cara tá falando aqui que ele ama outro cara. Tá falando aqui que ele... E etc, etc. O que minhas letras falam. E a partir daí, aí eu voltei pra rua. De um lugar onde eu nunca saí. Coloquei na rua e fui transitar. E aí, como é que foi? Nesse trânsito, eu encontrei pessoas que começaram a ver em mim alguém de muita coragem, pessoas que começaram a me apontar como alguém que indica futuro, como alguém que cria possibilidades pro amanhã, e comecei a inspirar, porque é um caldeirão. Tudo que tá invisível e vem a luz, não vem a luz sozinho, veio eu, depois já veio uma galera. E pros outros rappers, não pedi licença, né, pra chegar. Tiveram que reconhecer que tem qualidade, que eu sou acima da média, que eu chego de igual no que alguém pode dizer que é o exato, a qualidade, o que legitima um MC. Que eu não sei também se... Não sei, não consigo ser pautado por regras, saca? Eu sou aquele emaranhado lá, tá ligado? Que não... Me desembola primeiro, antes de me dar regra, sabe? Sim. Agora você falou, tudo começou pela internet,
Hoje você tem muitos seguidores, né, no Instagram, nas redes sociais. Você tem uma exata noção disso que você representa e você trata de alguma maneira nas redes sociais ou nas suas músicas a questão política que o país vive hoje? Como que você vê essas questões? Você entra nesse campo? É inevitável, né? Eu viver nesse tempo e não pensar as questões e sentidos desse instante, saca? Se a gente pensa 500 anos atrás, porque é um reflexo latente da minha existência e da minha possibilidade de vida hoje, imagina os fatos desse instante, saca? Eu ainda tenho muito a fazer, muito a ser participativo dentro de todas as questões, mas eu tenho um olhar muito claro sobre a periferia, sobre o trânsito da periferia no centro e sobre qual é a visão que se entrega lá, que faz ainda a periferia não botar fogo em tudo. Qual é o engano, o pensamento escravocrata do patrão, do homem branco sobre o homem negro, da opressão à mulher negra, do lugar que foi reservado pra gente existir, que é lá no fundo. Tudo isso sendo maquiado como esse é o lugar que Deus fez para você viver. Esse é o seu Éden das frutas podres do fim de feira. Esse é o seu Éden da bactéria. Esse é o seu Éden onde o remédio falta. Esse é o seu Éden onde se desaba os barracos na chuva. E as pessoas terem que aceitar. Esse é o Éden. É aqui onde eu vou plantar e colher. Aqui é onde eu vou existir. É aqui onde eu vou passar o meu domingo com meus filhos. Talvez pela falta de oportunidade na educação que você teve, que talvez as pessoas com que você convive... Eu não posso colocar a culpa na educação. Porque qual é a educação que vai sanar uma questão que é estrutural? Como que uma educação, 13 e 14 anos dentro de um sistema acadêmico falido, vai fazer você colocar em dia uma questão estrutural sobre a existência, sobre a saúde do negro, sobre a vida do nordestino, do retirante, do proletariado. E na minha síntese sobre a atualidade, sobre todas as questões, dentre tantos escândalos, o jeito que a gente existe lá, onde é meu ponto de partida, pra mim é o grande escândalo. E se eu penso isso, eu tenho 27 e muito cedo eu passei a ter esse pensamento e tento me esquivar disso e ainda assim ter com o que consumir, eu não tive patrão, eu fui trabalhar de cabeleireiro, eu paguei tudo sem ter... Nunca vivi questões trabalhistas porque eu não tenho carteira de trabalho. Mas sempre fiz meu dinheiro chegar. Só que esse tipo de inteligência, ele pode ter me livrado de várias situações, me desprotegido, me colocado também diante de vários riscos sobre o futuro, sobre o agora, mas eu acho que não era exatamente por aí que a minha veia empreendedora tinha que surgir, saca? Ela tinha que surgir porque eu tenho um espírito empreendedor. Não porque eu tenho repulsa de um sistema onde só faz ser impossível o meu presente e o meu futuro, saca? E a periferia vive isso. E eu posso falar pro Brasil inteiro. Mas eu sei que no instante em que as periferias desse país cruzarem os braços para a posição serviçal que elas têm e descruzarem para dias de reparação através de revoltas ou através de discussões mais amplas e esclarecimento acima de tudo, aí, cara, o terremoto ele vai tremer em lugares diferentes, porque sempre treme pra nós lá, saca? Mas ele vai tremer em outras escalas. Ok. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com SP Brasil.
Voltamos com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. O nosso convidado hoje é o Rico da Laçã, o primeiro rapper gay do Brasil. Rico, nesse último bloco do programa, vamos falar um pouquinho sobre a sua discografia, sobre as suas influências. Você já falou que teve muita influência dos artistas negros americanos. Queria que você contasse um pouquinho, então, da sua carreira. Poxa, a gente está num momento muito importante, né? Estou encerrando a turnê do meu primeiro disco e temos pronto um disco novo, uma história nova, mais um passo dessas armas libertárias. Eu escolhi a música me escolheu e a partir dela eu sugiro possibilidades. Essas possibilidades são as armas libertárias que compõem lá as letras do meu nome. E nesse instante eu vejo que me desenvolvi desde o primeiro EP, o Modo Diverso, de 2015. Desenvolvi a musicalidade, desenvolvi a relação com o público no palco, a troca de energia e o quanto isso é uma reunião seríssima. Para mim, o show é uma reunião seríssima, apesar de meu show ser altamente animado, cheio de humor, cheio de celebração. Mas eu acho que é muito sério se reunir para celebrar a nossa existência diante do que é a nossa volta. Você já teve medo do seu público pelo fato de ser gay? Ou ainda tem? Medo do meu público? As pessoas que consomem a minha música, do público. As pessoas que consomem minha música, elas têm algo em comum. Elas acreditam no amor de um jeito mais amplo do que as normas propõem. Acho que é o que caracteriza o meu público, saca? E no primeiro instante, na sequência, são pessoas que estão ligadas a uma música que é do hoje pro amanhã, não é do hoje pro ontem. A minha música ela não remete ao passado como normalmente é, sabe? Normalmente a música ela tem traços de algo que já existiu. A minha música elas são recombinações, influências sonoras que te jogam pro futuro. Eu tô falando de outras possibilidades sonoras, quando eu construo a confluência de timbres árabes com percussões afros e com sintetizadores e possibilidades do mundo da música eletrônica e os graves e a minha voz eletrônica no palco fazendo com que a mensagem seja passada como se... Você também considera a sua música uma forma de protesto, como é tradicionalmente no rap? Cara, se tem um grande protesto que faz sentido hoje é o meu, saca? Porque no mesmo... Eu digo, tem uma música que fala isso, ó. Não deito pra nada, não deito pra nada. Cicatriz de bala, tatu de mandala. Não deito pra nada, não deito pra nada. A vida me fez flor, no mesmo corpo fez granada. A minha existência como protesto, hoje, ela vai de encontro às emergências. Às emergências de um povo, de uma grande parcela da sociedade. Que aí já o recorte aumenta. Você não está falando só de negro, só de periferia, você está falando de questões emergenciais sobre sexualidade e políticas públicas de existência. A população trans, gay, lésbica, negros e essas minorias todas as quais eu faço parte. Eu tô falando, a minha mensagem, ela tá falando isso, ela tá falando de um cansaço que ao mesmo tempo é inabalável, sabe? Essa coisa de a nossa existência não tem como ser desconexa de nenhum pensamento sobre luta. Você já disse em uma certa entrevista que São Paulo, em relação às festas, às baladas da cidade, que São Paulo é muito direitinha, muito estranha. Por quê? São Paulo é uma cidade reacionária. Se você pensar no mundo, se você pensar nas grandes cidades, se você pensar em Amsterdã, se você pensar em Londres, se você pensar em Nova York,
São Paulo é uma cidade reacionária nível mundo, onde existe sempre um processo em andamento de fazer a gente ser escondido. O negro precisa ser escondido aos olhos de quem chega. A arte urbana, a arte de periferia precisa ser escondida aos olhos de quem chega à cidade. Tudo que remete ao jovem, à minoria, ao futuro, que chama e incendeia algum tipo de revolução, algum tipo de contestação, é sempre alvo de um processo de esconder, de apagar, de pôr embaixo do tapete. E nesses tempos de crise econômica que a gente vive, em que a parte da cultura foi muito atingida aqui em São Paulo, como que você vê a condução que é dada para a questão da cultura atualmente aqui no nosso município? A gente teve a virada cultural, que foi muito criticada recentemente por um baixo público. Sim. Eu sou músico independente, saca? Eu não tenho subsídio de uma major, de uma gravadora, eu não tenho subsídio de muita coisa. Eu faço músicas na minha casa e divido com o público, um cara me contrata, cachê, põe lá as passagens, a gente vai, faz, volto pra casa, pago as pessoas, com isso eu ainda tenho que pagar minha vida pessoal. E aí você olha pra o quanto a música independente, as artes, no modo geral, no momento onde as pessoas precisam pensar, e eles sabem que as pessoas, quando entram num campo de pensamento que é dado pela cultura, pelas faculdades da mente que te levam a entender o meio que você vive, e te levam a ter a conclusão de que as coisas estão erradas, precisamos arregaçar os braços e ir à luta, e não é ir à luta que eles propõem, do trabalhe mais e você verá o resultado. É a luta de se posicione diante do que é opressor e não se renda, não se curve, seja contra essa cultura, contra essa norma. Aí eles tentam sucatear e deixar mais difícil ainda de se consumir cultura, porque o caminho da liberdade e do pensamento livre é através da cultura e da educação. E se você sucateia mais ainda, aí você espreme, sabe? Na Bahia tem uma expressão que é aperta a mente. Aí você aperta mais ainda a mente desse povo, tá ligado? Você coloca ainda mais diante da impossibilidade de se raciocinar os próximos episódios. Você tem uma música sua que seja a sua favorita? Minha favorita? Tenho. Eu tenho várias músicas que falam de vários assuntos, mas Não Posso Esperar, que é lá do EP Modo Diverso, pra mim é a música que mais me emociona, assim, ter escrito. Porque eu tô falando ali, pela primeira vez, eu lancei em 2015, mas foi minha primeira carta dizendo pro menino que eu gostava dele. E aí eu venho falando, não posso esperar mais 10, 15 anos pra dizer como eu amo. E enquanto eu tava me declarando, eu tava dizendo pra mim que tempo esgotado pra me reprimir, tempo esgotado pra eu não ser o que minha natureza já estava pronta para ser. Porque a natureza, você vai amarrar uma árvore, você vai fazer o que com aquela árvore se ela tá ali no solo, em contato com o chão e ela continua recebendo nutrientes e crescendo e expandindo? Não dá. Você vai amarrar um cachorro, ele vai deixar de ser, se ele tem a espécie dele é ser desse tamanho, se você amarrar ele com cadeado, você vai fazer ele ser um pincher? Não vai. Foi um instante onde eu precisava dizer isso pra minha natureza. Porque eu dizendo ou não, ela ia continuar crescendo, mas eu precisava olhar pra ela e me reconhecer e, a partir daí, transitar com esse reconhecimento. O poder da nossa existência tá quando a gente reconhece e transita com o esplendor desse reconhecimento sobre nós mesmos. Agora, pra gente terminar, o que o Rico da Laçã já conquistou, eu digo em relação aos objetivos que você já conquistou em relação a essas questões
que você mesmo diz emergenciais, que estão dentro de você, que você diz já consegui superar, e o que ainda você continua brigando, continua lutando para superar, para conquistar, para atingir? A coisa mais importante que eu pude prestar até esse momento às artes, à música, ao meu povo, foi o imaginário que eu construí. Eu fui lá, fiz e falei e mostrei para um monte de gente. Vem nessa profundidade que dá pé. E uma galera tá vindo, uma galera veio. Tem um monte de gente fazendo música depois que eu fiz a minha. Depois que eu coloquei a minha narrativa na rua, várias narrativas semelhantes ou que se cruzam de alguma forma, estão aí também trabalhando e ganhando corações e fazendo ser possível e visível tudo que a gente é. Lá no onde eles varrem, para onde eles varrem a gente. Então, se eu criei algo que eu devo me orgulhar, é de ter colocado nas vitrines, nas capas, nos programas, em um monte de lugar, nas timelines, que a minha existência era possível e brilhante, como a de um monte de gente que estava invisível. E que agora está vindo aí e eu quero que o circo pegue fogo. Uhum. E daqui para frente? Os próximos episódios, nesse momento, é de incitar as pessoas a buscarem as suas armas libertárias. Até porque é uma busca interminável, né? Ela é interminável. Mas eu estou sempre pautado nas emergências. Rico Dallazan, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado, nós. Bom, o programa SP Brasil de hoje, que conversou com Rico Dallazan, o rapper Rico Dallazan, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até um próximo programa.